E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar então à nossa análise aí sobre as CPIs. Beleza? Olha só. Vamos falar agora sobre um assunto em que há divergência, pessoal, entre as turmas do STF. Então, nesse caso aqui, este assunto é um assunto que é difícil cair em prova quando há essa divergência, tá bom? Mas aí a gente vai mesmo assim conhecer os dois, lembrando que tem um dos dois que tem mais influência na corte, tá? É o que está me parecendo ser a posição predominante. Beleza? Olha só. Primeiro, a pergunta é: o cara que está sendo investigado numa CPI, ele tem um tratamento diferenciado da testemunha, tá? A testemunha, pessoal, vou até falar sobre a testemunha primeiro, porque aqui não há divergência. As testemunhas, elas são obrigadas, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Elas são obrigadas a comparecer quando forem chamadas na CPI. Não tem escolha, tá? Elas são obrigadas a comparecer nos termos da legislação penal e ficam sujeitos, pessoal, às penas da lei no caso de falso testemunho. Tudo bem? E também tem uma outra regra que não tem diferença entre o investigado e a testemunha. Se esse investigado ou testemunha for autoridade e a ela se aplicar as regras específicas da legislação processual, essa autoridade poderá marcar dia e hora para ser inquirido pela CPI. Então, algumas autoridades, de acordo com a legislação, têm prerrogativas processuais e elas podem marcar dia e hora em que comparecerão à CPI. Agora, voltando aqui especificamente para o caso do investigado, a divergência que existe entre as turmas do STF é se o investigado pode se recusar a comparecer na sessão da CPI na qual seria ouvido. Tá ok? Então ele pode se recusar a comparecer. A primeira corrente do STF, que é dirigida aí pelo Gilmar Mendes e o Celso de Mello, dizem que sim, ele pode se recusar aí. A outra corrente vai dizer que não, ele não pode deixar de comparecer à CPI, mas quando ele for, ele pode exercer todos os seus direitos de não incriminação. Ou seja, ele pode ficar calado, ter assistência de um advogado, não prestar o compromisso de dizer a verdade, só que isso aqui a testemunha tem que fazer, tá? Ela tem que prestar o testemunho, o compromisso de dizer a verdade. E de não sofrer constrangimentos. Por exemplo, o Mauro Cid, que era aquele ajudante de ordens do Bolsonaro, semana passada foi na CPI, lá do 8 de janeiro. E ele usou esse direito aqui. Ele compareceu à CPI como investigado na CPI, mas usou do silêncio, estava com seu advogado, não prestou compromisso de dizer a verdade e não sofreu constrangimento em tese, porque depois que ele saiu, a CPI, alguns membros da CPI, né, entraram com ação contra ele no Supremo, dizendo que ele abusou do seu direito ao silêncio. Não faz o menor sentido isso, né, pessoal? Tá? Completamente sem noção. Mas hoje, semana agora, aquele ministro que era o ex-chefe da casa, não, o ex-chefe do GSI, aquele ministro, esqueci o nome agora. Ele que estava, aquele que apareceu nas filmagens servindo água para o pessoal que estava quebrando o prédio lá do Planalto. Esse ministro foi chamado pela CPI e ele está entrando com habeas corpus, se eu não me engano, justamente para não ter que comparecer à CPI. Ou seja, ele está querendo usar essa corrente aqui, ó. Aí depende, pessoal, de onde vai cair o habeas corpus dele. Se for na primeira turma, na verdade eu não sei nem qual que turma que faz parte o ministro Gilmar Mendes hoje, mas se for na turma de Gilmar Mendes, tem se adotado essa lógica de o cara nem precisar ir. Porque se ele precisar ir, pessoal, ele vai poder usar todos esses direitos aqui, ó. Então, em ambos os casos, você vê que os direitos são os mesmos. A única diferença das correntes é que a primeira diz que o cara nem precisa ir, e na segunda ele tem que ir, mas pode ficar calado, entendeu? Essa é a diferença. Bacana? Muito bem. Se cair as duas, se cair uma das duas, é bom você ter uma noção, mas dificilmente vai cair esses casos em que há divergência de turmas, tá? E aí aqui eu falo um pouquinho mais sobre esse direito de não incriminação, tá? Então o privilégio contra a autoincriminação
que é invocável perante as CPIs, traduz um direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deve prestar depoimento perante os órgãos do Legislativo, Executivo e Judiciário. O exercício desse direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Ou seja, o que a CPI quis fazer com o Cid lá foi o quê? Desrespeitá-lo. Porque ele não queria fazer um depoimento. Ele não é obrigado a fazer. Agora a CPI, inclusive a própria relatora, ficava ameaçando ele toda hora, dizendo que senão teria consequências aí diante do seu silêncio. Não pode ter consequência, tá? Não pode haver nenhum tipo de moléstia ou de assédio em relação a isso. O direito ao silêncio, enquanto poder jurídico reconhecido da pessoa relativamente... Vou ler de novo. O direito ao silêncio, enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-lo, impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha por tal específica razão a ser preso ou ameaçado de prisão pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista a esse respeito decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não culpabilidade em nosso sistema jurídico consagra uma regra de tratamento que impede o poder público de agir e de se comportar em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do judiciário. Muito bem. Outro assunto importante é sobre a conclusão dos trabalhos, pessoal. E aqui eu cito o artigo 5º dessa lei, que diz que as comissões parlamentares de inquérito apresentarão um relatório, então elas concluem o seu trabalho por meio de um relatório, tá? A respectiva Câmara. Câmara aqui, ou seja, ao respectivo órgão legislativo em que elas são criadas, tá? Então, a Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal, ou até o Congresso, né? Então, as comissões parlamentares apresentarão um relatório de seus trabalhos à respectiva Câmara, concluindo por projeto de resolução. Ou seja, se a CPI sugerir alguma coisa decorrente dos seus trabalhos, ela pode apresentar isso na forma de uma resolução, ok? Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a comissão dirá em separado sobre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais. Então, se a investigação foi muito ampla e teve vários tópicos, ela pode, inclusive, ir finalizando as investigações em tempos diferentes. Ou seja, ela pode terminar as investigações sobre uma parte dos assuntos antes e já concluir com a sua resolução, e o restante termina em outra oportunidade. Além disso, a incumbência da CPI termina com a sessão legislativa em que tiver sido outorgada, salvo deliberação da respectiva Câmara, prorrogando-se aí dentro da legislatura em curso. Tá ok? Uma coisa interessante é que o Supremo já disse que o mandado de segurança não é meio hábil para questionar relatório parcial de CPI, cujo trabalho presente, o parágrafo 3º do artigo 58, deve ser conclusivo. Tá? Então, relatório parcial é um relatório não conclusivo, ou seja, é um relatório que não se posicionou. Por exemplo, na CPI da Covid, nós tivemos vários relatórios parciais, porque o relatório final mesmo foi imenso. Então, esses relatórios parciais, que não são os definitivos, não podem ainda ser contestados por mandado de segurança. Somente o relatório final mesmo. Temos ainda aqui a parte que trata sobre quais órgãos podem receber os resultados dos trabalhos da CPI, pessoal. Então, a Constituição fala expressamente somente do Ministério Público, né? Mas o artigo 6º dessa lei diz que 6A, né? Diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará um relatório circunstanciado com suas conclusões para as devidas providências, entre outros. Então, veja que o rol é apenas exemplificativo, ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, com cópia da documentação para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. E, no mesmo sentido, vai o mandado de segurança, que diz que elas possuem permissão legal para encaminhar relatório circunstanciado não só ao Ministério Público e à AGU, mas também a outros órgãos públicos, podendo veicular, inclusive, documentação que possibilite a instauração de inquérito policial em face de pessoas envolvidas
nos fatos apurados. Depois a gente vai ver, no caso do regimento interno da Câmara, isso de forma mais detalhada, especificamente quais são os órgãos aos quais a CPI criada na Câmara pode encaminhar os resultados de suas investigações. Decisão aqui interessante do Supremo foi em relação a essa lei aqui, ó, que também trata sobre as CPIs. Essa lei, que é mais recente que essa outra, nessa outra aqui é de 1954. Ela ainda regula vários aspectos da CPI. Essa aqui agora de 2000, ela quis estabelecer algumas obrigações para o Ministério Público em relação aos trabalhos da CPI. E o Supremo declarou os artigos 1, 2 e 4 dessa lei inconstitucionais, restando hoje valendo só o artigo 3º, que diz que o processo ou procedimento referido no artigo 2º terá prioridade sobre qualquer outro, exceto sobre aquele relativo a habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Esse dispositivo aqui diz respeito a quê, pessoal? Diz respeito à conclusão dos trabalhos da CPI. Esse artigo 3º dá ao trabalho relacionado pela CPI uma prioridade em relação a todos os demais processos que estão tramitando, com exceção do habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Então, só esses aqui é que têm preferência em relação aos processos ou procedimentos decorrentes de CPI. Tá? Então, essa decisão aqui do Supremo, que é importante, que declarou inconstitucionais os artigos 1, 2 e 4, é muito importante para a sua prova. Tá? São inconstitucionais, então, os dispositivos da Lei 10.001, que impõem deveres aos membros do Ministério Público no que tange às conclusões da CPI. Eles são formalmente inconstitucionais porque essa lei aqui, pessoal, ela foi apresentada por parlamentares, ela é de iniciativa do Poder Legislativo. E ela trata sobre organização do Ministério Público. E nós já estudamos em processo legislativo que organização do Ministério Público é competência para apresentar projeto de lei ou o presidente da República ou o próprio Procurador-Geral da República. Então houve aqui um vício formal porque a iniciativa não foi respeitada. E há também um vício material de inconstitucionalidade, porque essas normas aqui, elas estabelecem alguns deveres para os membros do Ministério Público, desrespeitando um dos princípios fundamentais do Ministério Público, que é a independência funcional. Tá? Então depois você vai ler esses dispositivos que foram declarados inconstitucionais, para você conhecer o teor deles, tá? Só para você ter uma ideia do que eles exigiam do Ministério Público, para você entender que esses dispositivos são inconstitucionais. Formalmente, porque não respeitou-se a iniciativa privativa, e materialmente, porque desrespeitou-se a independência e autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. Agora, o artigo 3º continua em vigor. O Supremo considera constitucional a concessão de prioridade aos processos e procedimentos decorrentes de relatórios das CPIs. Pessoal, terminando, como é que vai funcionar o controle judicial dos atos da CPI? Já falei um pouquinho sobre isso. Tá? No âmbito das CPIs federais, o controle é feito pelo próprio Supremo, conforme previsão expressa no artigo 102, inciso 1, a linha I. E geralmente são habeas corpus ou mandado de segurança as ações que se utilizam para contestar judicialmente os atos de CPI. Então, por exemplo, quando o cara não quer ir depor na CPI, ele entra com habeas corpus. Ou, por exemplo, quando ele entende que algum direito dele foi desrespeitado, um direito líquido, certo? Ele pode entrar com mandado de segurança, tá? Desde que não seja um direito relacionado com liberdade de locomoção, porque senão ele já tem o habeas corpus para isso, né? Então, por meio desses instrumentos, visa-se cassar decisões arbitrárias das CPIs, como quebra de sigilo sem fundamentação ou convocação de pessoas sem nenhuma pertinência com a investigação. Tá legal? Avançando e caminhando para o fim, nós temos ainda da perda do objeto das ações acima quando da finalização dos trabalhos da CPI. Quando a CPI termina os seus trabalhos, mandado de segurança e habeas corpus que foram impetrados geralmente perdem o objeto, já que o órgão coator deixou de funcionar. Então, a jurisprudência do STF entende prejudicadas, ou seja, nem serão julgadas pelo STF, as ações de mandado de segurança e habeas corpus, sempre que impetrados tais remédios constitucionais contra as CPIs, estas vierem a extinguir-se, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios, independentemente da aprovação ou não do seu relatório final.
Tá? Então, o que importa é se os trabalhos foram finalizados. Se o relatório final foi aprovado ou não, isso independe para efeito de tornar prejudicadas essas ações. Essa lei aqui, isso aqui eu nunca vi ser cobrado em prova, tá? Não em direito constitucional, isso aqui tem chance de cair em provas de direito penal, então depois você dá uma lidinha, que são crimes relacionados à questão da CPI. Tá bom? Olha, pessoal, eu tentei cavucar tudo que é jurisprudência possível de ser cobrada nessa parte, tá bom? E eu espero que você seja feliz. Vamos lá no final do material e vamos fazer algumas questões aqui relativas aos aspectos constitucionais das comissões. Sem sombra de dúvida, o assunto mais importante, pessoal, é CPI, tá bom? Olha só. A respeito das comissões parlamentares de inquérito, assinale a correta. O investigado que não compareça a uma audiência designada por uma CPI poderá responder por crime de desobediência. E olha só, isso aqui não, né, pessoal? Porque nós vimos que o Supremo tem entendimento dizendo que o cara pode deixar de comparecer, certo? Então, como é que vai ser crime de desobediência se ele pode deixar de comparecer à CPI? Inclusive, quando a gente falou aqui sobre os crimes, essa parte aqui quase não cai, porque esse concurso que eu fiz a questão agora, foi para procurador de município. Então, às vezes cai direito penal, tá? Mas, assim, crime em relação à CPI, para nossa prova, os que têm relevância são esses dois aqui, tá? Ou também, claro, tem outros crimes que podem ser praticados por uma pessoa na CPI, desacato, né? Enfim, desobediência, mas essa parte de crime, para nós aqui no direito constitucional, não tem relevância, tá? Real. Bacana? Muito bem. Questão letra B. A CPI pode determinar a indisponibilidade de bens do investigado para assegurar o ressarcimento de eventual prejuízo horário. Não, indisponibilidade de bens é uma medida cautelar. Só o juiz pode fazer isso. CPI não possui competência para ter acesso a dados sigilosos do investigado, sendo necessária decisão judicial para tal. Errado, porque ela pode quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico. As CPIs não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, exatamente. Ela é apenas um órgão investigativo, de inquérito, tá? É a atribuição do primeiro secretário da Câmara aferir o preenchimento dos requisitos necessários à instauração de CPI. Não, a competência é do presidente, como nós vimos naquele mandado de segurança do Supremo, tá? Por isso que veja, cai jurisprudência aqui facinho. Quantas jurisprudências você precisava saber só para marcar essa questão? Próximo. Caiu na FGV agora 2022. Após um acordo entre as lideranças partidárias, a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, com o objetivo de avaliar os critérios utilizados na execução orçamentária de determinado programa de trabalho, deliberou pela maioria absoluta de seus membros convocar governador do Estado, responsável pela prática dos atos analisados, convocar os dirigentes máximos dos entes da administração pública indireta, cuja área de atuação tangenciava o referido programa de trabalho, solicitar o depoimento de 3 renomados economistas e quebrar o sigilo bancário dos integrantes do órgão estadual de auditoria, considerando a existência de provas de que se omitiram na fiscalização e de que não tinham um elevado padrão de vida. Quais dessas aí estão corretas? Essa questão aqui não foi fácil, tá? Porque olha só, a primeira coisa que você tinha que fazer, pessoal, era verificar aqui que nós não estamos falando de uma CPI. Falando de uma Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. Então, essa comissão aqui não tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Só CPI que tem, pessoal. Então, esse aqui foi o pega. Então, olha só, por exemplo, quebrar sigilo bancário, só CPI que pode. Nenhum outro tipo de comissão pode. Então, já tem certeza que quando tiver 4, eu já vou cortar. Não pode ser essa e não pode ser essa aqui. Certo? Muito bem. A 1, também nós já vimos que nenhuma comissão pode convocar governador de estado. Então, já posso cortar a letra B e D. Então, com certeza, a letra A é o gabarito. Mas aí, veja só. Dirigentes máximos dos entes da administração pública indireta. Não pode, pessoal, porque lembra que só pode convocar, de acordo com a jurisprudência do Supremo,
autoridades que sejam diretamente subordinadas à presidência ou ao chefe do executivo. Esses caras aí não são vinculados diretamente ao chefe do executivo. Beleza? Muito bem. Avançando. As conclusões das comissões parlamentares de inquérito podem ser encaminhadas ao Ministério Público apenas em relação às questões que envolvam a responsabilidade criminal dos acusados. Não, tanto a responsabilidade criminal quanto civil. Tá? As comissões parlamentares de inquérito, no âmbito as comissões parlamentares no âmbito federal apresentam duas formas de apreciação das matérias submetidas à sua análise, sendo uma destas a letra A, conclusiva, aquela em que os projetos são apreciados somente pelas comissões que têm o poder de aprová-los ou rejeitá-los sem ouvir o plenário. Essa questão aqui eu nem expliquei ainda, porque nós não vimos ainda as competências gerais, né, das comissões na Constituição. Lembra que depois que eu falei de CPI, eu já passei para cá direto, né? Mas isso aqui é verdadeiro, né? Nós já estudamos isso aqui lá em processo legislativo. Esse aqui é aquele processo legislativo abreviado, tá? Ou seja, em que o processo legislativo termina nas comissões, ou seja, o processo não precisa ser levado ao plenário para deliberação, tá bom? As outras expressões aqui, impugnativa, consultiva, deliberativa, disciplinar, nem existe essas expressões aqui, tá bom? Para nosso caso aqui em direito constitucional e regimento, nem é importante. Vou fazer uma outra questão aqui da FGV, questão número 6, olha só. Em uma comissão parlamentar de inquérito instituída no âmbito do Senado, o relator do caso, no curso da investigação, entendeu existirem indícios veementes de que determinados envolvidos nos fatos em apuração tinham se apropriado de bens de origem pública. Por tal razão, se reuniu com a sua assessoria com o objetivo de definir as providências a serem adotadas, já que os bens poderiam ser o quê? Dilapidados pelos envolvidos, dificultando ou mesmo inviabilizando a sua recuperação em momento futuro. Ou seja, esse cara, especificamente aqui, está preocupado, porque os bens que eles descobriram terem sido obtidos por meios ilícitos podem ser dissipados depois você não conseguir mais recuperar esses valores. Só que a CPI não tem poder de cautela para tornar indisponíveis esses bens. Mas a CPI pode decidir e o presidente pode solicitar à autoridade judicial que bloqueie os bens. Isso aqui está cobrando especificamente aquela lei que nós estudamos. Tá? Então, ao final da reunião, concluiu-se corretamente que eventual medida cautelar somente pode ser requerida pelo Ministério Público? Não. O próprio presidente da CPI pode fazê-lo, tá? Em nome da comissão. Apenas a CPI, não o relator. Não, quem vai fazer o pedido, pessoal, é sempre o presidente, tá? Após a autorização da CPI. Após a deliberação da CPI, o presidente pode solicitar que o juízo criminal competente determine a medida cautelar necessária que tenha por objeto os referidos bens. Eu vou mostrar para vocês esse dispositivo, que talvez algum de vocês não esteja lembrando, tá? Tá aqui, ó. Lá na página 13, artigo 3º-A dessa lei 1579. Caberá ao presidente da comissão parlamentar de inquérito, por deliberação desta, solicitar em qualquer fase da investigação ao juízo criminal competente medida cautelar necessária quando se verificar a existência de indícios veementes de proveniência ilícita dos bens. Tá legal? Foi esse dispositivo que foi cobrado aí nesta questão. Vamos aqui fazer outra questão. Nós fizemos agora a questão 6. Vamos fazer aqui questão 8. Olha só. Em sua primeira reunião, a CPI, instaurada no âmbito do Senado Federal, para apurar alegados ilícitos praticados em determinado órgão no recolhimento de impostos federais, deliberou de maneira fundamentada pela adoção das seguintes medidas iniciais. Ou seja, aqui essa questão é aquela questão típica.
sobre se o que foi feito poderia ser feito de fato por uma CPI. CPI pode quebrar sigilo de dados telefônicos das pessoas envolvidas na arrecadação de impostos? Pode. Decretação da indisponibilidade dos bens dos envolvidos? Não pode. Indisponibilidade dos bens, só judiciário. Essa aqui é muito importante, pessoal. Realização de busca e apreensão de documentos no âmbito do órgão no qual os ilícitos teriam sido praticados. Pode, porque aqui esse órgão não equipara-se a asilo inviolável. A busca e apreensão por CPI pode ocorrer nesses casos, só não pode quando for asilo inviolável. E órgão público não se equipara a local preservado, né, como asilo inviolável. Então, letra D. Questão excelente essa, tá? 9. Após um acordo entre as lideranças partidárias, 27 senadores requereram a criação de uma CPI com o objetivo de apurar notícias de que determinados ilícitos estavam sendo praticados no âmbito de uma autarquia federal. Alguns dos subscritores do requerimento almejavam que a CPI, uma vez instalada, determinasse a interceptação telefônica, não pode, né? Quebra do sigilo bancário é possível. Então, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, pessoal, vamos direto no gabarito, né? Primeiro, cumpriu-se 1/3 do Senado? Sim, né? 81 dividido por 3, 27. Então, impõe a criação de CPI, cuja instalação não pode ser obstada pela maioria parlamentar, exatamente, está cobrando aqui jurisprudência, né? Ou por órgão diretivo do Senado, como o presidente, por exemplo. Sendo que apenas a medida alvitrada em 2 poderia ser adotada. Por quê? Porque interceptação telefônica não pode. Então, gabarito letra B. Tá bom? Tranquilo, né? Veja que as jurisprudências elas estão misturadas aí de uma forma tão implícita no conteúdo que se você não souber, você não consegue fazer de jeito nenhum, né? Mais uma questão, 14 agora. Ana, João e Maria, deputados federais, integravam uma comissão parlamentar de inquérito instaurada no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, cujo objetivo era apurar o desvio de recursos públicos no âmbito do gabinete da Casa Civil, que geria as despesas do chefe do Executivo. Na reunião inaugural, Ana requereu convocação do governador do Estado para prestar depoimento a respeito das despesas públicas realizadas em seu gabinete. Pessoal, o que a Ana aqui fez não pode. Porque ela não pode convocar governador. Tá? Segundo, então, o que a Ana fez está proibido. Vamos colocar aqui de outra cor agora a próxima. Beleza. João pediu a quebra do sigilo bancário e fiscal dos servidores do gabinete da Casa Civil. Isso pode. Beleza. Problema não. E a outra situação, Maria, a interceptação telefônica também não pode. Então, Ana e Maria estão equivocadas. Só o que João pediu é que pode ser feito. Tá? Qual que é o gabarito? Somente o pedido de João é compatível com a ordem constitucional. Tá? Fácil, né? Vamos ver aqui mais alguma questão. Que seja interessante. Vamos fazer a 24. Em relação aí à CPI, é correto afirmar: o poder de investigação judicial que possui a CPI não se confunde com os poderes gerais de cautela de que dispõem os magistrados nos feitos judiciais. Exatamente. Tá? Ela só tem poder de investigação. Isso aqui também é jurisprudência. Nós lemos isso aqui lá em cima. Uma CPI no âmbito do Congresso não se sujeita a controle judicial. Claro que se sujeita. Controle judicial do Supremo, no caso específico. Contra ela, pode ser impetrado habeas corpus para garantia do direito de liberdade do investigado, mas incabível mandado de segurança. Claro que pode mandado de segurança também. Vimos vários, né? A CPI tem poderes para determinar a condução coercitiva do investigado para obter seu depoimento e decretar a indisponibilidade dos seus bens? Nenhum nem outro, né? Só que lembra que no caso aqui de condução coercitiva do investigado, tem divergência nas turmas, né? Agora, dar testemunho pode, sempre. Entre outros poderes que possui, a CPI pode decretar prisão do investigado? Não, a única prisão que a CPI pode decretar é prisão em flagrante.
tá bom? Pronto, pessoal, sobre os aspectos constitucionais, era isso que eu queria falar para vocês. No próximo bloco, então, a gente volta para estudar especificamente agora as disposições regimentais sobre as comissões da Câmara dos Deputados. Um abraço, até mais.